Queridos, eu, semana retrasada, estava numa confraternização, eu estava num churrasco, e eu estava conversando com aquele casal ali, Walter e Gilvânia. Eles são queridos demais aqui, e eu descobri que eu tenho uma coisa em comum, eu e a Gilvânia. A gente adora motorhome, né? A gente tem um sonho aí de ter um motorhome. E eu, quando olho aquele motorhome lá na televisão, eu vejo aqueles programas, eu acho aquilo bacana demais. Aquilo mexe comigo, né? Imagina você pegar um motorhome, botar na estrada, e você sair conhecendo esse Brasilzão aí, viajar pela América do Sul, conhecendo vários países. Deve ser gostoso demais. Aquele motorhome, então, que é um caminhãozão, né? Aí você para, ele finca as estacas ali, daqui a pouco estende para um lado, estende para o outro, desce um negócio assim, sai um carro do lado, olha que coisa legal. Bênção. Se quiser presentear o pastor aí, ó, dia do pastor, gente. Amém? Glória a Deus, que o Senhor faça prosperar, né? Mas existem muitas coisas boas na vida que proporcionam prazer para a gente. Trabalhar. Tem gente que fala assim, poxa, trabalhar é muito sacrifício, pastor. Tem gente que ama. Eu gosto muito do que eu faço. Amo trabalhar. Gosto demais. A gente tem prazer em estudar, se formar, passear, formar família, estar em família. Como é gostoso. Tem gente que gosta muito de futebol. E aí, o desejo dessa pessoa é ir para o estádio, é chegar lá, ver o time dela jogando, né? Fazendo lá 6 gols em cima do adversário, né? Eu não falei nada. Aconteceu isso outro dia aí. Mas o fato é que o mundo, ele nos proporciona muitos prazeres. A gente gosta muito de comer, né? Crente gosta de comer, a gente fala muito sobre isso, mas eu tenho falado também para a gente poder cuidar da nossa saúde, melhorar a nossa alimentação, né? Semana passada eu falei sobre isso, nós somos templo do Espírito Santo, então precisamos fazer aquele rodízio de salada na célula, né? Aquela crepioca, aquele negócio, né? Crepioca sem Nutella, tá? Crepioca saudável. Você poder levar um lanche mais saudável, uma salada de fruta, você cuidar do seu corpo, né? Dar aquela caminhada, isso é gostoso, é bom também, gera prazer. O fato é que o mundo, ele de fato, realmente apresenta muitos prazeres para a gente, mas o problema é que tem gente que gosta tanto do mundo, passa a ter tanto prazer nas coisas que o mundo oferece, que tem gente que não quer nem morrer. Assim, eu não quero ir para a glória não, porque aqui está muito bom, o negócio aqui é gostoso demais, e aí as pessoas se acomodam e querem viver aqui, e vivem como se fosse viver aqui na terra eternamente. Mas Deus tem algo preparado para mim e para você, que é muito além disso que você vê aqui. Nós temos uma eternidade preparada pelo Pai, nós temos uma eternidade que Ele preparou para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. Existe algo muito melhor esperando por mim e por você. Então você não precisa temer a morte, você não precisa amar esse mundo a ponto de você querer viver aqui para sempre e desfrutar das coisas que o mundo nos proporciona. Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 2, o texto diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito para vocês, vou preparar-vos um lugar. Mas ele disse, já existe um lugar preparado para você, eu estou ansioso para te receber nesse lugar. E eu queria convidar você para uma reflexão nessa noite. Abra por favor a sua Bíblia lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. O texto diz assim: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida,
não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e seus maus desejos, eles passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, porque essa é a Tua palavra, e a Tua palavra ela é verdadeira, Senhor. Não há erro, Deus, na Tua palavra, Senhor. Ela é inerrante, Pai. E nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco de maneira poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, João escreve aqui de uma forma muito incisiva, muito enfática, dizendo o seguinte: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. E o tema dessa mensagem é exatamente esse: diga não a este mundo. Diga não a esse mundo. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente possa dizer não a esse mundo. O contexto aqui, João está dizendo para a gente o seguinte: olha só, existe um mundo que você não deve amar. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê aqui pelo menos 3 conceitos de mundo diferentes. O conceito do mundo físico, o mundo que é o universo, tudo aquilo que está aqui, a natureza. Quando você olha lá, aquela flor maravilhosa, você vai ver ali uma flor linda. Aquilo foi Deus que fez, obra das suas mãos. Quando você vê um animal e a sua perfeição, o avô da Rafa gostava muito de passarinho, e ele tinha um viveiro, e cada passarinho mais lindo do que o outro, cada detalhe. A Rafa já gosta muito de planta, então a gente vê lá as plantas, você vê uma orquídea brotando ali, gente, que coisa linda. A natureza, criada por Deus, lá em Atos capítulo 17, versículo 24, vai afirmar o seguinte: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele criou a natureza, o mundo físico. Nós temos também um outro conceito de mundo, que esse texto também nos dá: o mundo humano, a humanidade, eu e você, essa pessoa bonita que está aí do seu lado, criatura de Deus, alguém que Deus fez, alguém que Deus criou. Olha o que diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo que está sendo referido aqui, sou eu e você. Deus amou a humanidade de tal maneira, que Ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por mim e por você. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Você foi criado com detalhes. O nosso corpo humano é uma máquina que você para estudar e os cientistas ficam abismados com isso. Como pode? Você coloca um remédio no nariz lá, eu estava vendo esses dias lá, um médico falando sobre isso. As pessoas que são viciadas em remédio de nariz, você coloca um remédio de nariz, aquilo vai direto e pode afetar o seu coração. Pode causar um infarto. Eu falei, caramba, remédio de nariz, pum, vai lá para o coração. Então, nós somos uma máquina criada por Deus, complexa, com toda a sua perfeição que Ele fez. Mas existe também um outro mundo, é o sistema desse mundo. Esse sistema, tudo é feito para te afastar de Deus. Esse sistema, ele é dominado pelo nosso inimigo, pelo inimigo de Deus. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, nós lemos aqui: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. A palavra de Deus vai dizer que o mundo, ele hoje é regido por Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. Portanto, nós não devemos amar esse mundo, o sistema que está impregnado nele, esse sistema que nos leva ao pecado, que nos faz cair,
que tenta mudar o nosso conceito daquilo que é certo, tentando fazer com que você pense que aquilo que é errado não tem tanto problema assim. Esse sistema, ele é dominado pelo nosso inimigo, Satanás. E é desse último mundo que João está falando, que nós não devemos amar esse mundo. É engraçado que, estudando essa palavra aqui, eu fui tentar entender qual a palavra que estava sendo descrita aqui. E a palavra usada, ela é cosmos. Ela é definida pelo comentário bíblico de Barclay como a sociedade pagã e seus falsos valores. Esse é o sistema, esse é o mundo que ele está se referindo aqui. É a falsa maneira de viver. É esse mundo que João está se referindo aqui. É o sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo aqui na terra. É sobre esse sistema que João está falando. E aí você vai ler lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no poder do maligno. E o próprio Jesus, ele disse isso, lá em João 12, 31. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Está lá, João 12, 31. Nós precisamos entender que há um sistema criado para nos afastar daquilo que é a verdade do Senhor. Dodge vai dizer, um teólogo estudioso do Novo Testamento, que o significado de cosmos é a sociedade humana, na medida em que ela está organizada sobre os seus princípios injustos, caracterizado por desejos falsos, valores falsos, egoísmo. Em outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa que João está dizendo. Esse sistema é regido pelo diabo. E ele tenta nos afastar o tempo inteiro. Esse mundo criado pelo inimigo. E a igreja do Senhor, ela precisa prevalecer sobre isso. Nós fomos chamados para sermos voz diante desse sistema. Não podemos nos calar diante disso. Hoje, quando nós olhamos para esse sistema criado, para esse governo, o mundo, ele quer ser independente de Deus. Ele prega que você não precisa do Senhor. Ele prega o seguinte, aquela linha que eu e a Rafa falamos aqui, algumas quarta-feiras atrás, que serve como prumo da nossa vida, ela não é necessária. É isso que esse sistema fala. A palavra de Deus, ela é ultrapassada, você não precisa mais dela. Esquece isso. A palavra de Deus, você não precisa dela. É isso que esse sistema, ele vai pregar. Só que o que eu quero dizer para você é que tudo isso, ela entra em conflito com a palavra de Deus. Em conflito com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Quando você para olhar esse sistema que odiou a Cristo, esse sistema que levou Jesus para ser crucificado no madeiro, esse sistema que olhou para Jesus e falou assim, vamos colocá-lo numa cruz. Esse mesmo sistema é que se levantou e é ele que quer nos derrubar. É ele que quer te destruir. Lá em Filipenses 3:20 diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos por Ele. Nós não somos desse mundo. Assim como um barco que ele está na água, mas a água não pode estar dentro do barco. Nós estamos sim nesse mundo, mas esse mundo, ele não pode estar em você. Esse mundo não pode fazer parte da sua vida. Os nossos conceitos, os nossos valores precisam estar pautados na palavra do Senhor. Ele precisa ser soberano sobre a nossa vida. É nisso que nós precisamos confiar. E quando eu olho para esse texto aqui, eu procuro entender por que nós precisamos dizer não a esse mundo. Por que eu e você precisamos negar esse mundo? A primeira coisa que esse texto nos alerta através de João,
Está lá no versículo 15. Quem ama o mundo não ama a Deus. E não sou eu quem estou dizendo isso. O próprio texto que nós acabamos de ler, ele diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que eu e você devemos negar esse mundo. Porque quem ama o mundo não ama a Deus. Mais uma vez, João está sendo categórico aqui nesse versículo. Ele está dizendo que se nós amarmos a esse mundo, nós não podemos amar ao Pai. Nós não podemos amar a Deus. Se você ama esse mundo, se você ama esse sistema, você não pode amar a Deus. O mundo, ele nos odeia. Esse sistema, ele te odeia. Ele é regido pelo nosso inimigo, como nós falamos aqui. O objetivo dele é te levar para uma eternidade distante de Deus, longe do Senhor. E quando a gente vê Satanás, ele investe pesado para que eu e você nos afastemos dele, do Senhor. Ele investe pesado para que eu e você nos afastemos daquilo que é a verdade. Toda hora você abre lá seu Instagram, você abre as suas redes sociais, você abre o seu WhatsApp, tem alguma coisa que te distrai, que tira o seu foco, que faz você não ter o seu tempo a sós com Deus. Quando você vai ver, você tem horas ali no Instagram, horas nas redes sociais, mas a gente não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para meditar naquilo que o Senhor quer falar conosco, não tem tempo para liderar uma célula, não tem tempo para vir à igreja. O tempo inteiro as coisas tentam roubar a nossa atenção daquilo que é a vontade de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, esses amores, eles são totalmente excludentes. Alguém que ama a Deus não pode amar a esse mundo. Se você ama esse mundo, você não pode amar a Deus. Eles não se harmonizam, eles são completamente opostos, e um exclui o outro. Um exclui o outro, não tem como. João é categórico em dizer: não podemos amar esse mundo. Se alguém ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso nós devemos amar a Deus. Por isso Ele nos chamou para nós sermos separados, santos. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele te ama. Quando nós olhamos João falando sobre isso, nós olhamos também lá Paulo em Gálatas, testificando sobre essa mesma questão. Olha o que em Gálatas 5, 16 e 17, Paulo vai nos alertar. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo que nenhum satisfarão os desejos da carne, pois o desejo da carne é contrário ao Espírito, o Espírito é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há uma luta, há uma guerra constante da nossa carne com o nosso espírito, o tempo inteiro. A carne militando contra o espírito militando contra a carne. Há uma briga espiritual, há uma guerra, onde você tenta fazer a vontade de Deus, o tempo inteiro o mundo tentando te arrastar para longe da vontade dEle. Essa guerra existe o tempo inteiro. Ou é só comigo? A gente está lá, lendo a Bíblia, aí daqui a pouco o celular toca, daqui a pouco uma mensagem, daqui a pouco o WhatsApp. É o tempo inteiro alguma coisa tentando desviar a atenção. É o tempo inteiro alguém tentando roubar a sua atenção. Não tem como você amar a Deus e amar a esse mundo. Eu trouxe uma ilustração, eu queria que você pensasse sobre isso. Imagine um homem apaixonado por uma mulher. Um homem que sonhou com aquela mulher que sonhou com aquele homem. E um dia esses dois se encontram, eles resolvem se casar. Eles estão apaixonados, fazem planos para a vida inteira. Resolvem organizar o casamento. E aí, colocam aquela planilha, aquela famosa planilha, o vestido de noiva, a casa de festas.
a viagem dos sonhos. Eles organizam aquilo com o maior cuidado. Ela está lá, desenha o vestido junto com a sua estilista, vai fazer a prova do vestido, ela está linda, ele sonhando com aquele dia maravilhoso. Chega o dia do casamento, aquela festa espetacular, aquele lugar maravilhoso, tudo como eles sonharam. A festa está ali, correndo tudo bem. Eles fizeram votos uns para os outros, um para o outro, dizendo que vão se amar, que vão se respeitar, que vão proteger um ao outro, estarão juntos até que a morte os separe, ou até que o Senhor volte. Ele faz um voto para ela dizendo que promete amá-la como Cristo amou a igreja, ou seja, ele é capaz de dar sua vida por aquela mulher. O tempo passa, fizeram a viagem maravilhosa de lua de mel, foram para Maldivas, né? Ali pertinho de Nogueira, quando eu levei a Rafaela, né, para passar a lua de mel, era o que dava, amor, né? Irmãos, o tempo passou. Um dia aquele homem chega em casa, 5 anos de casado, ele olha para aquela mulher, ele fala assim: eu não te amo mais, acabou o casamento, estou apaixonado por uma outra mulher. Imagina só, uma frustração, todo aquele sonho, todos aqueles votos, indo por água abaixo. Ele agora diz que está apaixonado por uma outra mulher. Eu lembrei de uma música que ficou famosa aí nos anos 2000, só vou contar a história da música, não vou cantar, né? Não vou cantar até porque não é uma música, é uma música secular, da época que você ainda não era convertido, né? E essa música diz que um homem, que ele amava a sua namorada, ele viu uma morena, e ele ficou apaixonado por essa morena, e aí quando ele olha para aquela morena, ele diz assim: não dá, não tem como ter essas duas paixões, eu só tenho um coração, eu preciso escolher uma dessas duas, irmãos, isso acontece comigo e com você. Quantas vezes as coisas do mundo, elas roubam o nosso amor pelo Senhor. Quantas vezes a gente chega e fala assim: nossa, eu estou em dúvida se eu vou para a igreja ou se eu vou lá para o pagodinho. Aquele chopp gelado mexe comigo, pastor. Aquilo ali mexe demais comigo, pastor. Eu não consigo não. Existem coisas que tentam roubar a gente de Deus, e a gente começa a entrar em conflito. É a carne militando contra o espírito militando contra a carne. É o tempo inteiro aquela briga. O fato é que muitas vezes a gente acaba ficando dividido pelos prazeres desse mundo e a busca pelo Senhor. Isso é uma realidade, irmãos, e nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos dizer não para as coisas do mundo. Esse desejo ele pode vir, mas você precisa dominar esse desejo. Você precisa dizer: não, eu sou alguém que ama ao Senhor, eu não amo mais esse mundo. Isso para mim não é mais uma realidade. Eu abri mão disso, isso é passado. Não tem como. Você não consegue ter um amor pelo mundo e um amor por Deus. No seu coração, ele precisa estar 100% voltado para o Senhor. O nosso coração precisa estar voltado 100% para o Senhor. Tem um teólogo inglês que ele diz o seguinte: não pode haver um vazio na alma. Ele afirma que não pode haver um vazio na nossa alma. Westcott, ele diz isso porque ele fala o seguinte: nesse assunto não cabe neutralidade, ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. Não existe estar em cima do muro. O muro tem dono, e é do diabo. O muro é dele. Deus não divide a sua glória com ninguém.
Deus não quer você pela metade. Não, eu estou aqui, eu vou no domingo lá na igreja, mas sabe como é que é, né, pastor? Aquela saidinha às vezes me chama, o pessoal me liga, pô, eu fico sem graça. Não, irmão, não existe neutralidade. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. A palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. Não tem como servir a dois senhores. A decisão final, ela segue sendo a mesma. Ou aceitamos as normas do mundo, ou aceitamos as normas do Senhor. Ou você vive debaixo daquilo que Deus tem, dos planos, dos projetos que Deus tem para a sua vida, ou você vai viver debaixo desse sistema que o mundo te proporciona. Não tem como. Não existe outro caminho, não existe outra opção, não existe outra escolha. A segunda coisa que eu queria pensar com você: por que devemos negar a esse mundo? Versículo 16, ele diz assim: pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Sabe por que nós devemos negar? Porque as coisas que existem nesse mundo, elas não pertencem a Deus. As coisas que existem nesse sistema, elas não pertencem a Deus. Esse sistema não foi criado por Ele, nada do que tem nele pertence ao Senhor. Por isso, nós devemos negar a esse sistema, negar a esse mundo. E é isso que João está falando aqui. Esse mundo, ele é corrompido, decaído. Não podemos aceitá-los. Eles fazem contraposição à natureza de Deus. São completamente opostos. Atitudes que não provêm de Deus nesse mundo. Tentam transformar os conceitos éticos e morais daquilo que é certo, para você pensar assim, aquela coisa da relatividade, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver isso, pastor. E é nesse não tem nada a ver que a gente vai caminhando em direção ao inferno. Infelizmente, outro dia, essa semana agora passada, eu conversei com uma diretora de uma escola. Ela veio aqui nos visitar. E ela estava falando da sua sobrinha, uma menina de aproximadamente 9 anos de idade. Aquela menina foi chamada para fazer uma festividade na escola, uma apresentação do Dia das Mães, como todas as crianças. E aquela apresentação, que era para ser uma coisa voltada para as mães, aquela criança chega em casa chorando, desesperada: mãe, eu não vou participar, mãe, eu não quero participar, mãe, o que houve? Me conta, o que está acontecendo? Ela fala assim: mãe, eu não quero, mãe. Minha filha, me conta, o que está acontecendo? E ela foi dizer: a tia pediu para levar uma rosa branca e um barquinho. Ela estava ligada espiritualmente no que estava sendo solicitado ali. Uma criança de 10 anos. Aquilo que era para ser uma homenagem no Dia das Mães, se transformou num culto pagão, num culto para uma entidade, onde já se viu, Dia das Mães, levar um barquinho branco e uma florzinha para a mamãe, só se for outra mamãe, porque a minha não é. Entendeu? Então o mundo, ele tenta deturpar isso, tornar uma festividade no Dia das Mães em um culto. Para você saber quem eu estou falando. Hoje o Éder me mandou uma coisa no direct lá. Existe uma thread maldita que está rolando aí, onde a mãe pega o telefone de celular e fala assim para o filho: olha, eu vou botar aqui filmando e você tem 1 minuto para falar todos os palavrões que você quiser. Olha só, 1 minuto para você falar todos os palavrões que você conhece e o que você quiser. Aí a criança vai lá, se tranca no quarto, o telefone está filmando, e ela começa a xingar tudo que ela sabe, e todo mundo achando aquilo bonitinho, legal. Aí uma criança,
lá da Cruzada São Sebastião, onde a gente tem uma célula, onde a gente evangeliza aquele povo ali, um menininho, deve ter o que, uns 6, 7 anos, o garoto. O garotinho estava lá, a mãe disse para ele assim: olha, eu vou botar aqui e você vai falar todos os palavrões que você quiser. Aí tá, beleza, combinou com ele, deixou o celular. Ela saiu do quarto, aí ele xingou um palavrão, xingou o segundo, aí ele falou assim: não, eu sou de Deus, eu não posso xingar não. E aí ele parou, chamou a mãe e falou: acabou com a brincadeira, porque a palavra do Senhor chegou lá na Cruzada São Sebastião. A Igreja Batista Atitude entendeu que precisa investir nas nossas crianças. Irmão, olha só, não tem nada de normal uma criança, um adolescente com a polpa aparecendo, com um shortinho, com a polpa de fora aparecendo. Isso não é normal. Essa sensualidade não faz parte da idade. Não faz. Uma criança que está lá, pequenininha, dançando aquelas músicas cheias de palavrão, cheio de pornografia, cheio de sexualidade, rebolando até o chão, e os pais achando engraçadinho, rindo, filmando para botar na rede social. Olha como ela é engraçada. Engraçado uma pinóia. Como diz o pastor José, engraçado o quê? O que tem de engraçado nisso? Essa mesma menina vai crescer e ela vai se prostituir, ela vai mostrar o seu corpo para tudo que é homem, para todos os homens que ela se relacionar. Está aflorando uma sexualidade que não tem necessidade, não tem nem idade para isso. Não sabe nem distinguir a mão direita da mão esquerda ainda. Está mostrando a polpa aí para os outros. E as pessoas achando legal, postando na rede social. É isso que esse sistema, ele tenta fazer com as nossas crianças. É isso que esse sistema, ele tenta fazer com os nossos filhos. A Malu, quando era pequenininha, até a sua adolescência, ela gostava muito de música sertaneja. Aí nada contra a música sertaneja, legal. Até o ponto que eu cheguei para ela e falei assim: filha, deixa eu conversar um negócio contigo. Olha só, música sertaneja, legal. Agora, olha as letras que você está ouvindo. Olha o que está passando aqui. Olha só o conteúdo que você está ouvindo. As músicas só falam sobre o cara que traiu a mulher que traiu o marido, é o cara que não aguentou a traição, encheu o pote de cachaça, caiu bêbado. É só isso. Eu falei: é isso que você quer para a sua vida, filha? Pronto, parou de ouvir sertanejo. Então assim, a gente precisa entender que existe um sistema demoníaco, um sistema criado para, de forma muito discreta, te afastar daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. De forma muito sutil, te afastar do propósito que o Senhor tem para uma eternidade contigo. É isso que o inimigo faz. Ele vem de uma maneira muito sutil, tentando mostrar para mim e para você, através de músicas, através de frases, através de novelas, e até de reportagens, infelizmente, que hoje são compradas, pagas, para poder falar daquilo que o mundo acha bacana. Outro dia, alguém falou para mim assim: pastor, acho que esse mês agora é o mês do orgulho gay. Eu falei: orgulho? Orgulho de quê? Não entendi. Não tem orgulho nenhum disso não, cara. Está deturpando a imagem de Deus. Está deturpando aquilo que Deus criou. Não existe orgulho nisso. E eu não estou falando aqui de um preconceito. Estou falando que Deus criou, a palavra de Deus diz que Ele criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Está lá em Gênesis, palavra do Senhor. É a Bíblia que fala. E assim como o apóstolo Paulo, ele também nos apresenta aqui uma lista extensa de obras da carne. Ele vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa.
Eu os advirto como antes, já os adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Palavra do Senhor lá em Gálatas 5, 19, 21. Palavra do Senhor. Paulo vai dizer que todas essas coisas aqui, todas essas coisas, quem os pratica não herdarão o reino de Deus. Existe um sistema que quer levar você a viver isso. Nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, lá em 1 João, João ele vai falar sobre 3 desejos, 3 armadilhas que nos levam a cair. A primeira delas é o desejo da carne. O desejo da carne, a carne fala, ela grita o tempo inteiro. A nossa carne está aqui, é de dentro para fora. O velho homem tenta nascer o tempo inteiro. Na Idade Média, tentaram fugir desses desejos, criaram os mosteiros. E aí mandavam os homens para lá. Só que eles descobriram que não adiantava você ir para o mosteiro, porque o pecado estava lá dentro. Está aqui dentro. É aqui dentro. Sabe aquela coisa quando você está dirigindo, aí o camarada vem, aquela rua vai estreitando, aí ele vem por fora aqui, dá aquela desperto para entrar na tua frente, aí você fala, não vai entrar. Aqui não. É o miserável do velho homem tentando nascer. Ele está morto, mas ele tenta ressuscitar. E aí se você não tiver uma esposa sábia do lado, para chegar para você e falar assim, deixa ele ir. Meu irmão, você arruma uma confusão danada. Arruma uma encrenca. É só comigo que acontece isso ou com você também? Pensei que fosse só comigo, irmão. Fiquei até preocupado agora. Porque o velho homem tenta o tempo inteiro. É o tempo inteiro. O miserável está morto, mas ele quer ressuscitar. Ele fica insistindo. Ele insiste o tempo inteiro. Nós lutamos contra isso. O desejo da carne fala mais alto. É o desejo de fazer justiça. É o desejo de falar assim, não, aqui não. Aqui não. Eu sou macho, né? Homem de atitude, urra, né? Aqui não. Romanos 8, 5 diz assim, ó, quem vive segundo a carne aspira às coisas da carne, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira às coisas que o Espírito deseja. Nós precisamos viver segundo o Espírito Santo. Nós precisamos viver pautados na palavra de Deus, porque aí sim a gente vai desejar aquilo que o Espírito deseja e não aquilo que o velho homem quer. Ele continua dizendo sobre uma segunda armadilha para nos fazer cair, é o desejo dos olhos. Desde o Éden, a palavra nos mostra, Eva olhou para aquele fruto e falou assim, uau, parece bom. Os seus olhos desejaram aquele fruto. E a partir do momento em que os seus olhos desejaram aquele fruto, ela já caiu. Ali a queda já aconteceu, só não estava consumada. Porque os seus olhos viram e ela desejou. Quando a gente olha para a história de Acã olha lá, aquela capa, e ele fala assim, que capa é essa, meu irmão? Eu vou levar essa capa para mim, não tem ninguém vendo, peraí, é só uma capa. E ele pega. Porque seus olhos viram, seus olhos desejaram aquela capa. Nós somos atraídos por aquilo que os nossos olhos veem. O que você tem visto, irmão? Aonde estão os seus olhos? Davi, quando ele olha para Betseba, ele fala assim, que mulherão. É hoje. Pronto, pecou. Seus olhos já desejaram aquela mulher. Quando ele olha para aquela mulher, é só uma questão de tempo para consumar. Aonde estão os nossos olhos? Cuidado, os seus olhos podem te fazer pecar. E a palavra diz isso, né? Se os seus olhos te fazem pecar, arranca fora. Arranca o olho. É melhor entrar lá no céu sem olho do que ir para o inferno com os dois. Terceira armadilha é a arrogância da vida. E eu fui pesquisar sobre essa palavra aqui. Eu falei, cara, interessante essa palavra, arrogância. E eu fui entender um pouquinho.
a palavra usada aqui nesse texto se chama alazoneia. Eu não sabia, nem conhecia essa palavra, é uma palavra grega. E é uma expressão que eles usavam, que se a gente fosse traduzir aqui, a melhor palavra utilizada para o nosso dia a dia aqui hoje é o fanfarrão. Sabe aquela pessoa, o fanfarrão, que ele chega e fala assim, não, porque eu conheço fulano de tal, porque eu tenho um carro tal das quantas, porque eu moro num apartamento tal, não sei de onde. É o fanfarrão. Às vezes não tem nada daquilo, não conhece ninguém, mas só para se vangloriar, diz que faz, diz que acontece. Arrogância. E é interessante que o arrogante, ele vive atrás, sabe de quê? De tapinha nas costas. Pô, esse é o cara, hein? Esse aqui é o cara. Esse camarada é demais. É o arrogante. É o cara que ele sacrifica até às vezes a sua família, sacrifica às vezes até a sua própria integridade para mostrar uma vida que ele não tem, não pode ter. Ele vai financiar um carro em 200 vezes que ele não pode pagar para provar que ele pode, que ele tem. Ele vai querer morar num lugar que ele não tem condições para provar para as pessoas que ele pode, que ele tem, que ele mora naquele lugar, naquele condomínio. É o arrogante. É o arrogante. É o camarada que vai cair. Vai cair. E aqui João, ele nos alerta sobre isso. Ele vai dizer que nós precisamos negar esse mundo, porque as coisas que estão nesse mundo, elas não pertencem ao Senhor. E por último, ele vai dizer, por que devemos negar esse mundo? Eu quero dizer para você, que nós devemos negar esse mundo, porque uma hora essa vida acaba. Uma hora essa vida, ela acaba. Versículo 17, ele diz, o mundo e os seus desejos maus passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E se você quer permanecer para sempre, você precisa fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e não nos render a esse sistema, a esse mundo. É uma certeza incontestável. Todos nós um dia morreremos. Um dia o livro vai fechar. E nós não sabemos quantas páginas esse livro tem. Se tem 50 anos, se tem 2 dias, se tem 70, se tem 80. Uma coisa a gente sabe, ele vai fechar. Um dia nós iremos morrer. Ou Jesus vai voltar. Mas o fato é que um dia essa hora chega. João, ele nos adverte aqui de maneira clara. A vida é passageira. Ela é transitória, você está aqui de passagem, existe algo eterno te esperando, existe algo que é eterno, não se perca com os prazeres dessa vida, não se perca com esse mundo e com aquilo que ele oferece, porque vai passar, um dia esse mundo será consumido, meu irmão. Os cientistas hoje, eles já se assustam. Quantas catástrofes, quantas coisas acontecendo pelo mundo. Quantos anos mais a gente tem aí pela frente? 50, 100, 500, 1000 anos? Isso não é nada perto de uma eternidade. Nada. Nada. 1000 anos. Uau, quanta coisa. Não é nada perto de uma eternidade. Não é nada perto daquilo, tudo que Deus espera viver comigo e com você. Interessante que Rockefeller, primeiro bilionário do mundo, um cara extremamente rico, um homem poderoso, um homem que doava bastante, um homem riquíssimo, construiu um patrimônio gigante. Aquele homem, ao longo da sua vida, construiu um império, um homem muito rico. Um dia, a morte chega para ele. Um dia, ele veste um paletó de madeira, como eu e você um dia vamos vestir também.
Um dia, ele desce lá 7 palmos. Vai chegar a hora. E aquele homem morreu. E no seu sepultamento, alguém procura o seu contador, ainda ali no cemitério, e aí pergunta para ele assim: quanto o Dr. Rockefeller deixou? E de bate pronto, aquele contador respondeu assim: ele deixou tudo, ele não levou nada. Sabe por quê? Você não leva nada desse mundo. Você não leva nada desse mundo. Tudo aquilo que você construiu, todo o seu patrimônio vai ficar aqui. Aquela casa maravilhosa que você tem medo de abrir, porque se você abrir para uma célula, as pessoas vão sujar o seu sofá, vão estragar o seu piso. Vai ficar. Vai ficar. Ah, o meu carro, arranharam o meu carro. Vai ficar também. Tudo aquilo que a gente construiu vai ficar aqui. Nada do que você construiu, que é palpável, você vai levar. Na verdade, o que guardamos e levamos dessa vida são as coisas que nós não vemos, o que não apalpamos, o amor que você dedicou a outra pessoa, a vida que você viveu para servir ao Senhor, o Jesus que você apresentou para alguém, o evangelho que você levou para aquela família que foi transformada, aquele casamento que estava em ruínas, e você foi lá, apresentou Jesus, aquela família foi restaurada, aquele filho foi salvo, aquele homem que estava lá, nas drogas, entregue ao álcool, e você foi Jesus na vida dele. Isso você vai levar para a eternidade. Isso você vai levar para a eternidade. É nisso que está o valor. É para isso que o Senhor te fez, e é por isso que você está aqui, e é por isso que Ele anseia para que você viva o chamado que Ele tem para a sua vida. Isso é eterno. Isso é eterno. Quanto tempo de vida a gente tem? A gente não sabe. Mas aquilo que você tem construído, que é eterno, isso você vai levar. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10: pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas, por meio do corpo, quer boas, quer más. Um dia nós vamos nos apresentar diante de Cristo. Ele vai estar lá te esperando, Ele vai estar lá me esperando, Ele vai falar assim: Leandro, o que você tem nas suas mãos? E se você construiu coisas para essa vida, para esse mundo, eu sinto muito em te dizer, as suas mãos estarão vazias. Você não vai ter nada para apresentar. Agora, se você construiu algo que é eterno, você vai falar assim: Deus está aqui, ó, está aqui. Eu falei de Jesus para o fulano, eu falei de Jesus para Beltrano, eu conquistei aquele ali, eu ganhei aquela vida. Jesus, o Senhor me transformou. Olha, eu era assim e o Senhor me mudou. Aquilo que é eterno é o que a gente deve focar. Diga não a esse mundo, mas diga sim para as coisas que são eternas. Diga sim para Jesus. Diga para Ele assim: Senhor, eu te amo, eu quero viver essa eternidade contigo. Comece hoje, comece agora. Deixa Deus te usar, meu irmão. Abra a sua vida. Você tem um chamado para ser líder de célula, você tem um chamado missionário, você tem um chamado para ser um pastor, uma pastora. Exerça o seu ministério. Cuide de alguém, cuide de gente, fale de Jesus. Pregue a tempo e fora de tempo. Pregue o tempo todo. Viva para o Senhor. Viva para Ele. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de recomeços, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que derramou o seu amor por nós, de maneira que mandou o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque
Nessa noite nós entendemos, Pai, que não podemos amar as coisas desse mundo, Pai. É claro que devemos desfrutar, Deus, de tantas coisas que o Senhor fez, mas nós precisamos ter esse equilíbrio também, Pai, de construir coisas que serão eternas, Pai. Aquilo que nós iremos carregar para toda a eternidade, Pai. É isso que nós queremos, Pai. Nos ensina, Pai, a sermos homens e mulheres que vão viver uma eternidade contigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o teu povo, Deus, nós possamos sair daqui nessa noite com uma certeza que se nós amanhã tivermos um encontro contigo, Pai, nós iremos viver uma eternidade com o Senhor, Pai. Não viveremos uma eternidade afastados de ti, Senhor, não, Pai. Nós queremos viver uma eternidade com o Senhor, Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Haverá um dia, Senhor, que o Senhor voltará para nos buscar, Pai, e nós ansiamos pela tua volta. Maranata, vem Jesus. Nós esperamos por esse dia, Pai, que o Senhor virá pelas nuvens, Senhor, e tomará a tua igreja, Pai, e levará os teus santos, Pai, aqueles que são separados, Deus, que viveram uma vida aqui, já se preparando para uma eternidade contigo, e não viveram desses prazeres momentâneos que a vida nos proporciona, Pai. Nos ensina, Deus, a sermos assim, em nome de Jesus, amém.